Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? O Leandro mora nos Estados Unidos. Em 2019, ele começou a sentir um incômodo muito grande no mamilo direito e, em 2023, precisou ser operado por conta desse incômodo. Quando ele chegou na mesa de cirurgia e começou a receber anestesia, imediatamente ele apagou e começou a ouvir uma voz que o chamava assim: Leandro, Leandro. Já era a sua EQM. E não é só isso, ele também passou por outras experiências que também nos trazem muitas informações e, óbvio, nós iremos compartilhar tudo com vocês. Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje. Na primeira parte, ele nos conta sobre a sua EQM. Na segunda parte, ele continua a nos contar sobre as suas experiências e responde às nossas perguntas. Se vocês gostarem, por favor, deem like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Prontos? Vamos conhecer a história dele? Leandro, bom dia. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte e outras experiências também muito interessantes. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde está falando, o que você faz, tudo que você quiser. E com relação às experiências, não nos poupe de nenhum detalhe, por favor. Muito obrigado desde já e a palavra está com você. Bom dia, Carlos. Primeiramente, te agradeço sua paciência, sua tolerância com os meus horários, com as minhas indecisões. Mas bom dia para quem está ouvindo a gente. Meu nome é Leandro, eu tenho 44 anos, sou natural de Brasília. Durante quase 18 anos fui professor de biologia da rede particular e também da rede pública concursado de Goiás, do entorno do DF. Em 2018, nós decidimos sair do Brasil por umas questões particulares, e hoje eu moro em São Francisco, na Califórnia, desde então. Aqui eu trabalho, já fiz tudo que você pensar aqui, né? Agora eu trabalho com limpeza e manutenção de casas, e tem essas experiências que eu te contei na nossa conversa anterior, elas sempre foram muito comuns na minha vida. A primeira que eu me recordo, eu devia ter uns 3, 4 anos, eu era bem pequenininho, e minha mãe eu tenho um irmão gêmeo, e minha mãe colocou uns palhacinhos de isopor que ela mesma fez na parede do quarto. E toda noite esses palhacinhos se moviam, pulavam, mas não eram dançavam na parede, não era uma coisa que me agradava, eu tinha pavor daquilo. Então eu reclamei tanto que ela sumiu com os palhacinhos. Ela deu fim a esses palhacinhos. Já maior, eu já tinha uns 18 anos, 18 para 19 anos. Não, perdão, tinha menos, tinha uns 17. Eu estava prestando vestibular, eu não passei de primeira, meu irmão passou e eu não. E aquilo me deixou arrasado, porque eu vinha de um ensino médio que era vestibular, e eu queria muito para fazer biologia. E quando eu não passei, eu fiquei mal. E aí, bela noite, eu fui dormir e eu sonho que eu tô num campo, tinha um tronco de árvore caído, e eu estava sentado naquele tronco e chegou um senhor, bem característico de gente do campo, né? Bem trajado com as roupas do campo, simples, sentou do meu lado e me perguntou por que eu estava daquele jeito, o que aconteceu com você? Aí eu expliquei, contei, achando que era o maior problema do mundo. Porque eu não passei. Ele virou para mim e falou assim: fica tranquilo, você vai passar da próxima. Eu falei, olhei assim, falou umas palavras de consolo, falei, nós nos conhecemos? O que eu achei estranho, assim, me bateu aquela sensação de, não sei explicar. Eu falei, não, a gente se conhece. Ele virou para mim e falou, eu sou seu avô. Só que meu avô, ele, no caso paterno, porque o materno ele está vivo até hoje, meu avô paterno morreu antes de eu nascer. Eu acordei, aí meu pai ainda estava vivo nessa época, fui até ele ainda morava com minha mãe, fui até ele, pai, sonhei com seu pai, também que eu não chamava de avô, falei que sonhei com seu pai. E aí, como é que ele tá, como é que ele é? Ele é assim, pequenininho, né, chapelão. Aí ele, espera aí. Aí ele foi lá dentro, pegou uma foto que tinha uns seis homens de pé, ele falou, ele tá nessa foto aqui? Aí eu peguei e apontei, esse aqui, era o segundo da direita para a esquerda. Aí meu pai se emocionou, encheu o olho de água e falou, é ele, né?
essa é a única foto que eu tenho dele. Falei, não sei explicar, né? Porque eu nunca tinha visto meu avô. Eu só vi essa vez, eu não conheço o rosto do meu avô. E depois, a segunda experiência que eu achei marcante também, eu já estava terminando a faculdade, época de renovação de matrícula, fui renovar e tinha uma multa imensa de 3 livros que eu supostamente peguei e não devolvi. E eu falei lá na administração, falei, olha, eu não tô com esses livros, são livros que não são nem da minha área, eu não sei que livro é esse, se quiserem nem saber, né? Traz os livros ou paga a multa. Cheguei em casa, falei que minha mãe já estava separada do meu pai, falei com ela, ela, mas cadê esse? Eu falei, não sei, eu não peguei esses livros, são livros, né, exatamente, são livros de história, eu falei, não tenho nada a ver com esses livros. E aí eu fui dormir e sonhei novamente, eu na mesma biblioteca, na biblioteca da faculdade, tinha uma moça que ela me orientou, ela foi, olha, os seus livros estão aqui, eu lembro exatamente, os livros estão no corredor A, prateleira 3, e me mostrou, assim, no finalzinho da prateleira onde estavam os livros. Acordei, comentei com minha mãe, aí ela falou assim, vamos lá, falei, tá, eu vou trabalhar, eu já dava aula nessa época, quando eu chegar a gente vai lá à noite, ótimo. Fomos lá à noite, minha mãe já entrou na biblioteca querendo chorar, meio emotiva, eu falei, calma, a gente não sei nem se vai encontrar. Quando eu já tinha falado para ela, corredor A, prateleira 3. Ela foi na minha frente, quando chegar lá, tá lá no cantinho indicado os 3 livros em ordem, em sequência. Falei, não é possível, né? Aí ela caiu no choro, eu falei, não, mãe, calma aí, vão achar que eu tô fazendo alguma coisa, né? Que vão achar que tá alguma coisa acontecendo aqui. Peguei os livros, levei até a secretaria, eles não acreditaram quando eu contei, mas reduziram bastante a multa. Então eu paguei assim, coisa de 1% da multa, compensou, já foi vantagem para mim. Outros eventos pequenininhos, como sonhos com quem já morreu, com pequenas, eu não digo nem previsão, pequenas intuições mais fortes foram acontecendo, mas de todas as experiências que eu acho anteriores ao nosso principal, a que eu achei mais fantástica foi com meu filho. Antes de você continuar e falar do seu filho, eles não acreditaram que estava lá dentro? Não, eles não acreditaram que eu tinha encontrado. Eu não contei, olha, eu sonhei com... Não, né? Eu falei que encontrei os livros aqui, estava procurando. Ele falou que aquela coisa bem mecânica, o que a gente pode fazer quando você devolveu antes de finalizar o semestre, eu consigo reduzir a multa. Mas você acabou de provar que os livros nunca saíram de lá? Não quiseram nem saber da minha história. Eu acho que eles pensaram que eu cheguei lá. O meu erro foi, eu devia ter chamado um funcionário, talvez se tivesse chamado um funcionário e mostrado onde estava, mas também podia dizer que eu cheguei e coloquei ali, então... Como foi só 1%, você falou, sai mais barato pagar isso embora do que tentar convencer do contrário. Eu podia até entrar em recurso, mas eu falei, não, vai atrasar a matrícula, deixa isso quieto. Ficou baratinho na época, então eu falei, não, eu prefiro encerrar o problema e acabar com isso. E a terceira experiência que eu tive, mais marcante, foi em 2013, ali por volta de 2013, eu tive um sonho em que eu vi uma senhora num quarto, deitada, e um senhorzinho ao lado dela, e pela porta entra um rapaz alto, olho azul, apressado, e o senhor vira para ele, pô, tô atrasado de novo. E aí, a princípio eu estranhei aquela cena, mas pela voz que ele falou, eu olhei assim rápido, estava meio nublado, eu olhei rápido e falei, peraí, sou eu envelhecido, né? E aí que eu olhei assim, o rosto da senhora era minha esposa. Falei, mas que conversa é essa? E o rapaz falou assim para ele, pai, foi mal, desculpa. Falei, pai, né? Mas eu não tenho filho, eu tenho só a minha filha do primeiro casamento, minha esposa tem 2. Falei, que é isso? Aí acordei, olhei para ela assim, a gente nessa época estava num ritmo profissional louco, ela em 4 ou 5 escolas, já coordenadora de uma delas, eu menos, mas também bem corrido, a gente só se via praticamente finais de semana. Aí quando acordamos, fomos tomar café, eu falei para ela, olha, a gente vai ter um filho. Ela deu aquela risada, como assim, né? Tá louco, né? Nessa correria, eu falei, eu acho bom você se acostumar com a ideia, porque a gente vai ter um filho. Então, brincou, e a vida seguiu, e aí por volta de no meio de 2014 ela engravidou. Então quando ela engravidou ela se assustou muito, não por conta disso, mas por conta da loucura que a gente vivia. Quando nós fomos fazer, com 3 meses, né, foi fazer a ecografia para determinar o sexo, eu já sabia,
Quer dizer, e eu falei, eu acho que vai ser menino. Ela, não, você acha porque você quer muito menino? Eu falei, não, sem dúvida, né? Mas eu tinha certeza que era menino. E quando fez a ecografia, realmente é um menino. Então eu falei, não foi, eu fiquei feliz demais, mas internamente para mim não foi surpresa, né? Falei, eu já sabia. Mas foi tudo bem, a gestação correu bem, né? Quando foi a gente ficou naquela do nome, né? E eu sugeri, eu não lembro se eu sugeri ou foi ela que sugeriu o Arthur, mas ela já sabia dessa história, eu não me lembro quem foi que sugeriu primeiro. Mas ela, a princípio, não queria por achar um nome muito comum, né? Eu falei, não, tudo bem, quem escolhe é a mãe, não adianta, pai não tem muita influência nessas coisas. Mas, por fim, ficou decidido que seria Arthur, e aí, quando ele nasceu, foi prematuro, ele nasceu de 8 meses, mas nasceu imenso. Eu brinco que ele nasceu prematuro porque não tinha mais espaço. Ele nasceu com 52 centímetros e 3 quilos, 250. Assim que nasceu, eu fui conferir a cor do olho, estava lá azulzinho. Eu pensei, não, é comum nascer claro e depois escurecer, né? Vou ficar quieto. Mas não, o olho é azul. Quando ele tinha ali por volta de 2 anos, teve uma consulta dessas comuns, consulta regular, e a pediatra fez lá uma técnica para calcular a provável altura dele, adulto, e passa de 1,80 m. Então, é aquela descrição que eu vi no sonho. Era exatamente ele. Inclusive o atraso, a falta de compromisso com o horário, era ele. E o que muita gente que convive com a gente surpreende até hoje é o quanto nós somos unidos, o quanto nós somos próximos. Então, tudo que eu faço, ele quer ir, ele sempre está junto comigo, nós temos os mesmos gostos, desde alimentação, humor, tudo. Nós somos muito parecidos, a personalidade. Mas o que me chama a atenção foi o que aconteceu uns 2 meses atrás, porque ele tem um hábito de, quando nós vamos dormir, a gente se deita, ele aparece do nada, deita, fica ali um pouquinho com a gente, enrola um pouquinho, brinca, fica uns 5 minutinhos ali, e aí eu o levo para a cama no colo. Já mal cabe no colo, já quase encosta no chão, mas eu levo pro colo, pra cama, deito, aí dou um cheirinho ali, dou um beijo, e dia desses ele dormiu na nossa cama, rapidinho, acho que estava cansado, chegou e dormiu. Então quando eu fui levar, ele ficou meio que acordado, meio dormindo, aquela madorna ali, e quando eu fui colocado na cama dele, ele me disse assim, obrigado por aceitar ser meu pai. Eu olhei e falei, que isso, Arthur, tá doido, né, que conversa é essa? Mas ele já dormiu automaticamente, já não falou mais nada. Mas ficou na minha cabeça. Eu tenho a nítida sensação de que a gente já conviveu antes do que a gente tem hoje. Não seria surpresa se eu ouvisse que a gente já se conhece há muito tempo, porque nosso contato realmente é muito próximo. Nós somos muito próximos um do outro. E essas foram as 3 primeiras as 3 que mais marcaram antes da nossa principal. O que aconteceu? Eu cheguei aqui em 2018. No final de 2019, no começo da pandemia, aqui, eu comecei a sentir um incômodo no mamilo direito. Estava incomodando, estava sensível. E isso progrediu muito rápido para um caroço que ficou tão grande que dava para ver assim pela camiseta. Ficou grande, doía muito, mas não teve alteração de pele, secreção, nada disso. Mas cresceu e ficou me incomodando muito. Aí eu faço acompanhamento numa clínica gratuita aqui, desde que eu cheguei, e lá eles começaram assim, olha, vamos acompanhar, né, mas vamos fazer alguns exames. Me passaram ecografia, exame de sangue, esses exames de rotina, né. Alguns deram alteração, mas sempre indefinido, e na ecografia, eu lembro do que o médico me disse, ele disse, o tecido é regular, não consigo determinar se é por estar muito profundo, se ele é macio ou é duro, mas eu tenho a suspeita de que ele tem irrigação sanguínea. Eu não posso confirmar isso com esse exame. A clínica não cobria exames mais detalhados, além de uma ecografia, então eu levei o resultado até o meu médico e ele disse, olha, eu sei que o seu medo é câncer, porque meu pai faleceu de câncer, eu tinha um tio que faleceu de câncer, tia, perdão. E aí eu disse, meu medo é esse. Tá, eu não posso confirmar que é, e eu também não posso descartar que seja. Não há indício físico, assim, visível que seja, mas pode estar no começo, então teria uma janela de tempo para esses sintomas se manifestarem. Vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar na fila de espera de cirurgia. Falei, tá, tudo bem, te agradeço. Mas ele falou, mas é demorado. É por volta de 4 a 5 anos, porque é uma cirurgia gratuita. Algum médico tem que se interessar pelo seu caso,
tem que ter vaga, então é melhor a gente colocar, como está crescendo muito rápido, é melhor a gente entrar logo na fila para você não ter que pagar. Não tinha nem condição, né? Não tenho condição até hoje. Saúde aqui é um absurdo de caro. Falei, tá bom, claro. Só que a expectativa era de 4 a 5 anos. Um ano e pouquinho depois, um ano e um mês, um ano e 2 meses, me ligam da clínica, olha, doutor David, que foi o que me operou, ele se interessou pelo seu caso, ele tem uma clínica numa cidadezinha bem próxima onde você mora, e eu acho que é interessante você ir lá. Falei, claro que eu vou, né? Só que o que eu falo, Carlos, ali foi um anjo, cara, aquele médico ali, porque eu cheguei na clínica pensando, bom, ele vai me avaliar e vai, pelo menos, me dizer o que é, né? Minha intenção era mais descobrir o que era. Quando eu cheguei na clínica, equipe toda pronta já, um atendimento assim de primeira. Pensei, mas eu vou fazer a cirurgia? Aí ele conversou comigo, não, eu vou tirar isso que você tá aí, custo zero para você, você vai ter toda a equipe, todo o acompanhamento pré e pós-cirúrgico, só que eu só preciso de 2 coisas, que você concorde em ceder esse material para estudo e que eu possa transmitir essa cirurgia em streaming para os meus alunos. Falei, mas é lógico, né? É claro que eu concordo, sem dúvida. Não só pelo que eu ganhei, mas contribuo com alguma coisa, eu devolvo o que eu estou ganhando, sem dúvida. E aí marcou a cirurgia para 2 meses depois. A cirurgia foi dia 21, agora estou na dúvida se foi 21 ou 24 de fevereiro de 2023, foi uma segunda-feira. E cheguei lá muito nervoso, que eu tenho pavor. Não é a primeira cirurgia que eu faço, mas eu tenho pavor de cirurgia, pavor de hospital, essas coisas. Mas cheguei lá, fui extremamente bem atendido, uma equipe maravilhosa. E fizeram os preparativos, né? Limpeza da região, que estava muito grande já, estava imenso meu peito. E fui para a sala de cirurgia. A única coisa que eu lembro na sala de cirurgia foi do médico, do enfermeiro vindo com a máscara, que ele me explicou que primeiro eu ia inalar um gás para relaxar, para depois eu levar anestesia, eu tomar anestesia. A intenção do gás era só relaxar, eu apaguei. Eu sou muito fraco para remédio, eu durmo com um remédio para dor de cabeça. Eu desmaiei. Depois ele contou para minha esposa que antes deles colocarem a máscara, eu já tinha dormido. Então eu apaguei. Agora, a minha surpresa foi que eu lembro de eu dormindo e imediatamente uma voz me chamando pelo nome, pelo primeiro nome. Leandro, eu falei, ué, já acabou, né? Mas aí eu percebi que eu estava deitado numa grama, assim, eu sentia a grama pinicando meu rosto, levantei assim, meio ainda, era simplesmente uma grama, um gramado, mas tinha um elevado, parecia um alto de um morrinho assim, todo gramado, grama todo uniforme, tinha uma árvore aqui no cantinho esquerdo, aqui no lado esquerdo do meu campo de visão, e o céu era laranja, o céu era totalmente laranja. E aí eu olhei para frente, me recobrei rápido e tinha uma pessoa, um homem, com uma roupa longa, vermelha, longa, eu não sei se era um manto, se era um sobretudo, mas a roupa era comprida, de costas para mim. Falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Pensei, morri, a cirurgia deu errado, eu fiquei muito nervoso na hora, falei, morri, eu tô morto. Isso eu pensei, falei, eu tô morto. E aí ele me respondeu de costas, o tempo que eu falei com ele nunca se virou de frente para mim. Ele respondeu, não, você não morreu, a cirurgia até agora está indo bem, fique tranquilo. Aí eu não sei porque eu não fiquei muito agoniado não, sabe, Carlos? Eu me acalmei, olhei pro lado, tinha uma pedra no chão, sabe aquelas, não sei se você já foi pra cachoeira, aquelas pedras de cachoeira, tinha uma daquela, olhei assim, ele falou, não, pode se sentar. Ainda pensei, nossa, eu vou sentar na pedra? Mas tudo bem, né? Sentei, ficou confortável, e ele disse assim, olha, você pode se acalmar, porque nós vamos passar um bom tempo aqui. Aí eu já falei, eu falava mesmo com a boca, eu falei, bom tempo? Eu tô fazendo uma cirurgia, eu tenho que ir embora para casa. Ele falou, se acalme, que você vai ficar 12 anos aqui. Nós precisamos conversar e você precisa aprender. Falei, 12 anos? Então eu tô em coma. Aí fiquei nervoso de novo, levantei, falei, eu tô em coma, eu vou ficar paralisado por 12 anos. Ele falou, não. Até aí estava mais paciente comigo. Ele falou, não, a sua cirurgia está indo bem, mas vai demorar um pouco mais. Essa frase me marcou. Porque o médico tem que tirar um pouco mais de tecido, tá muito enraizado. Mas até este momento está tudo bem. Falei, mas
você tá me dizendo que eu vou ficar 12 anos, e se a cirurgia vai correr bem e eu não vou ficar em coma? Como assim? A frase dele foi: o tempo aqui passa de uma maneira diferente do tempo, do seu tempo. Então se acalme. Aí eu pensei, eu não sei se é porque eu já gosto do assunto, eu me acalmei, sentei onde eu estava antes. Achei engraçado que eu sentei, era uma pedra, eu podia sentir as minhas mãos, eu peguei na mão assim para ver a mesma coisa que eu tocar agora. Sentei na pedrinha, não vou dizer que era confortável, mas não era desconfortável. Sentei e fiquei, não me fez diferença. Sentei na pedra e esperei. E aí ele perguntou se eu estava bem, se eu estava, como eu estava mais calmo. Eu falei, tá, como é que é o seu nome? Não é uma questão, né, de apresentação, porque eu não sabia o que fazer, eu estava totalmente perdido. Ele falou, como é que você quer me chamar? Eu olhei assim, eu não sei se, aí a resposta veio automática. Eu não sei se foi por conta do meu contato com escola, porque quando você trabalha em escola é muito comum você chamar as pessoas de professor, seja brincando, ou quando você não sabe o nome mesmo, é muito comum. Eu falei, posso chamar de professor? Então, já que, né, você me disse que eu vou aprender, pode sim. E ali a gente conversou algumas trivialidades que eu não me lembro exatamente agora, mas eu passei muito tempo sentado naquela pedra com ele me ensinando coisas técnicas, assuntos técnicos, leis. Eu me lembro de, na hora, Carlos, compreender conceitos que eu entendi, fazia sentido para mim na hora, mas não faz agora, coisas que eu não sei hoje, mas tudo que ele me falava da parte técnica fazia sentido. E ali eu estava assim, eu não pensava mais na cirurgia, eu não lembrava do que eu tinha aqui, eu só queria aprender. E é engraçado porque, num dado momento, eu perguntei para ele, tá, mas por que você está me dizendo tudo isso? Qual é o sentido de eu aprender tudo isso? Ele disse, você vai precisar. Quando você precisar, você vai saber por que você está aprendendo isso tudo. E eu me lembro de uma pergunta, dessa parte técnica eu me lembro menos, mas eu lembro que eu perguntei para ele assim, a gente está na Terra? Ele falou assim, que diferença isso faz? E é engraçado pontuar um detalhe que não era uma conversa com linguagem formal, não. Às vezes ele me dava até assim umas respostas meio atravessadas, quando eu sentia que a minha pergunta era estúpida demais, e eu associo isso a quando eu estava em sala de aula, eu falava assim com os meus alunos. Não era aquela coisa muito, muito formal, a gente tinha um contato mais informal. E ele usava a mesma linguagem comigo. Isso eu achei muito interessante. Algumas vezes até meio que me deu um passa fora, a gente vai chegar lá. Mas a primeira delas foi quando eu perguntei, vem cá, tem vida em outro planeta além da Terra? Ele falou assim para mim, você acha que tudo isso aí fora, essa infinidade, foi construído só para você olhar para cima e achar bonito? E eu falei, é mesmo, né? Que pergunta medíocre, né? Eu ri, no momento algum eu fiquei nervoso, eu ri. E eu falei, tá, mas se tem vida, como é que funciona? É outro planeta? É outra dimensão? Como é que funciona isso? Só por curiosidade. Ele me disse, o que eu posso te explicar, o que eu posso te dizer agora é que tanto tem nesta dimensão como em infinitas dimensões. Falei, caramba, então o negócio é realmente muito maior do que a gente imagina, né? E não tocou mais no assunto, prosseguiu até a parte em que nós entramos. Ele me disse que tudo que eu tinha para aprender de conceito já tinha sido aprendido, já tinha sido dito, e que a gente agora ia fazer uma revisão moral. E quando ele falou em revisão moral, eu pensei, bom, então vamos falar de religião, vamos falar de Deus, de Jesus. Quando eu pensei em Jesus, ele me disse assim, o que você tem contra Jesus? E realmente, não é que eu tenho contra, não vou dizer isso, mas eu sempre fui muito implicante com a história mais mítica de Jesus. Nunca questionei o Jesus histórico, mas os milagres, as maravilhas que ele fez, eu sempre tive assim, isso não aconteceu. Isso aí é mito reaproveitado para impressionar, para popularizar a religião. Eu sempre tive isso internamente. Algumas vezes expressei, mas eu vi que frequentemente eu não era bem visto com isso, então eu parei. E eu perguntei, tá, já que você tocou no assunto de Jesus, eu perguntando, né, vou te fazer uma pergunta.
Jesus fez aqueles milagres todos que a gente ouve falar? Ele falou, não, Jesus nunca fez nenhum milagre. Aí internamente eu comemorei. Falei, tá vendo? Eu estava certo, né? Na minha mediocridade, pensei, eu estava certo, eu sempre soube. Ele veio para mim e falou, Jesus é o milagre. Ele é os próprios milagres. Falei, como assim? Ele falou, Jesus é tão íntimo com a criação e ele conhece tanto das leis e normas que regulamentam essa criação que ele não fez milagre nenhum. Ele pediu que eles acontecessem e ele foi atendido. E Jesus não dá ordem, ele pede. Falei, aí já é uma outra história, né? Aí eu já não tenho mais como contestar isso. Falamos de outros assuntos, falamos da questão do tempo, a passagem do tempo. Me lembro dele dizer que o tempo para quem... Ele usou uma frase, ele estava tentando me explicar que o tempo do lado de lá... Primeiro que a gente fala em lado, acho que o ser humano pensa muito em positivo e negativo. O lado de lá, o lado daqui também faz parte do lado de lá, e não são dois lados, são infinitos lados, são múltiplos lados. Mas ele me disse que o lado de quem... o tempo de quem... Para quem morreu, ele passa de uma maneira muito diferente do que para quem está vivo. E que muitas vezes a saudade que tem no coração de quem morreu é muito maior do que no coração de quem está vivo. Isso, até hoje, eu lembro dessa frase. E aí também falamos de um assunto que eu achei muito interessante e que eu não sei como é que a gente pode abordar aqui, mas que foi da questão das pessoas com identidade sexual diferenciada, variada, né? Ele me disse que, lógico que ele sempre teve cuidado de dizer que não há regra pré-determinada para nada, não é uma certeza, mas que na maioria dos casos de pessoas que se identificam com outro gênero, com outra orientação sexual, são almas que estão fazendo transição do masculino para o feminino e do feminino para o masculino, que nada é abrupto, nada é de uma vez, vão sendo feitas transições lentas, testando isso, testando aquilo, e a pessoa vai se adaptando. Mas que na maioria, isso, palavras literais dele, na maioria esmagadora das vezes, é uma opção que que o espírito fez em transitar. Mas que todos nós transitamos em algum momento da vida ou em vários momentos. Essa transição é constante. E que por isso que a gente tem tanta variedade, porque são estágios diferentes dessa transição. Falei, não é interessante, tudo bem. E aí, quando a gente já estava assim, uma conversa mais avançada, eu me veio a curiosidade em saber quem era Deus. Falei, olha, você conhece Deus? Aí ele deu uma gargalhada, riu mesmo. Falei, não, vou te fazer eu não conheço Deus. Falei, então, quem conhece? Como é que ele é? Porque a gente ouve tanto falar em Deus aqui na Terra, né? Às vezes a gente ouve até o nome de Deus, literal, o nome literal, as certezas. Ele disse, eu vou te fazer uma explicação. Pensa numa escada de 1000 degraus. Falei, tá, tô pensando na escada. Você tá no chão e eu estou no primeiro degrau. A cada degrau que passa, é alguém que tem um conhecimento maior do que o anterior. Falei, tá. Ele falou, a pessoa que estiver lá no 1000º degrau não tem a menor ideia de quem é Deus. Falei, né? Então, falei, então vamos mudar de assunto, porque não é para mim. E aí, quando nós estávamos, eu imagino que a cirurgia terminando, ele virou para mim e disse, olha, o nosso tempo aqui está acabando, mas, Carlos, 12 anos se passaram como o tempo que a gente está conversando aqui. Eu não vi, eu não me cansei, eu não sei te dizer quanto tempo eu fiquei lá. Assim, eu não vi o tempo passar, eu não percebi. Ele falou, a sua cirurgia está acabando, foi um sucesso, embora tenha demorado mais, mas você precisa de tudo isso que você aprendeu, você precisa de, depois que você colocar isso à prova, você precisa procurar o Carlos. Falei, Carlos? Mas o único Carlos que eu conheço é um amigo de língua portuguesa, que até onde eu sei nem no Brasil está também, eu não o vejo há 10 anos, não vai fazer o menor sentido para ele, mas tudo bem. E ele disse, quando você encontrar o Carlos, diga a ele que a decisão que ele tomou seria diferente
se ele soubesse o que sabe hoje, e que ele não teve culpa naquela época. Falei, a minha reação foi, eu disse isso, eu falei, nossa, mas que papinho de cartomante, né? Porque isso aí se aplica para qualquer pessoa que eu encontro, até para mim. Eu posso citar pelo menos umas 15 situações em que isso aí faz sentido. E ele falou, mas ele vai saber e nós estamos encerrando por aqui. Aí nessa hora eu fiquei um pouco nervoso, eu falei, tá, deixa eu só te fazer uma pergunta. Para que tanto mistério? Por que a gente tem que sofrer tanto com essa incerteza de saber, não saber, para que isso? Por que a gente não pode ter pelo menos uma lembrança mínima ou uma certeza de que as coisas continuam quando a gente morre? Para que isso? Ele veio para mim e falou o seguinte, você quer me saber? Eu falei, quero. Ele disse, a sua espécie é muito covarde. Então, se vocês tivessem a certeza de que há algo após a morte, a quantidade de desistências dessa realidade seriam muito maiores. Esse é um dos motivos que vocês não vão ter certeza nunca. Eu olhei e falei, Nesse momento começou a escureceu, e eu já ouvi a equipe médica me chamando. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Leandro, onde ele nos conta mais sobre as suas experiências e também responde às nossas muitas perguntas. Você vai amar. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá! Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?